A área do quadrado ABCD da figura é 1. Então, a gente já sabe que os lados desse quadrado medem 1. Que nos lados BC e DC tomam, respectivamente, os pontos MN, que são paralelos à diagonal BD. Então, o que a gente pode afirmar? Como esses dois segmentos são duas paralelas, nós podemos afirmar o seguinte, que o triângulo formado por essas paralelas, que é o triângulo CMN e o triângulo BCD, são semelhantes. Então, com isso, a gente pode afirmar que esse triângulo, o CMN, ele é isósceles. Então, vou chamar aqui de X, também de X. E como é o quadrado, os dois triângulos são triângulos retângulos. O que esse exercício está pedindo? Ele está pedindo para calcular a medida de MC, mas ele deu uma informação muito importante, que as áreas do triângulo CMN, do trapézio MDB e do triângulo ADB formam nessa ordem uma PA. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar essas três áreas primeiro. Vou chamar esse triângulo de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Qual que é a área do triângulo 1? Como o triângulo é um triângulo retângulo, é só fazer cateto vezes cateto, então é x vezes x, que é x2 sobre 2. A área do triângulo 2, que também é retângulo, tem de lado, os catetos são 1, então 1 vezes 1 sobre 2 dá 1 meio. E como é que a gente vai fazer para achar a área desse trapézio? Basta a gente pensar o seguinte, se eu tenho a área do quadrado, que é 1, e subtrair as áreas dos dois triângulos, nós temos a área do trapézio. Então, a área do trapézio seria a área do quadrado, que é 1, menos a soma das áreas dos dois triângulos, que é x2 sobre 2, que é a área do triângulo 1, mais 1 meio, que é a área do triângulo 2. Então, a área do trapézio é igual a 1 menos, aqui o denominador é igual, então não preciso se preocupar, x2 mais 1 sobre 2. O que eu tenho que ficar muito atento nesse momento, é que muitos de vocês acabam errando, é com esse menos aqui na frente da fração. Esse menos ele vai mudar o sinal tanto do x2 quanto do 1 na hora que eu for fazer o MMC. Então, a área do trapézio é igual, o MMC é 2, fica 2 menos x2 menos 1. Então, a área do trapézio é igual a 2 menos 1 dá 1, menos x2 sobre 2. Então, encontramos as três áreas, a área do trapézio, a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2. Como essas três áreas estão em uma PA, nós podemos afirmar o seguinte, que a área do trapézio é a média aritmética das outras duas áreas. Então, é igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 dividido por 2. Como nós temos todas essas três áreas em função do x, que é o MC, que o exercício pediu para a gente encontrar, só substituir. Então, a área do trapézio, 1 menos x2 sobre 2, igual a área do triângulo 1, x2 sobre 2, mais a área do triângulo 2, 1 meio. Ao invés de fazer assim, ó, dividir por 2, fração sobre 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um parênteses e multiplicar por meio. Então, temos 1 menos x2 sobre 2 igual, aqui o denominador é igual, então fica x2 mais 1 sobre 2 vezes 1 meio. Então, 1 menos x2 sobre 2 vai ser igual a x2 mais 1 sobre 4, que é 2 vezes 2, multiplicação de fração numerador com numerador, denominador com denominador. Para quem lembra das propriedades da simplificação das proporções, o que a gente pode fazer? A gente sempre pode simplificar, só um lembrete aqui, ó, quando a gente tem A sobre B igual a C sobre D, eu sempre posso simplificar horizontal com horizontal, vertical com vertical, nunca na diagonal, porque a diagonal a gente vai multiplicar. Então, com isso, eu posso simplificar esse 2 com esse 4, aqui fica 2 e aqui fica 1. E aplicar a propriedade de multiplicar cruzado aqui.
Então, 1 vezes o x2 mais 1, e aqui o 2 multiplica tudo. Então, fica 2 menos 2x2. Passando esse menos 2x2 para cá, fica positivo. Então, fica x2 mais 2x2 é igual a esse 2 menos 1, 1. Então, 3x2 é igual a 1. x2 é igual a 1/3. X é igual a mais ou menos a raiz de 1/3. Como nós estamos falando de lado do triângulo, o menos nós desconsideramos. E vamos racionalizar agora. Então, x é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Então, se x é raiz de 3 sobre 3, a resposta... Então, como x é igual a raiz de 3 sobre 3, a medida de MC é igual a raiz de 3 sobre 3.